Postura muda o estado emocional. E aí, tudo bem? Eu sou Fernando Félix, Persuasão e Influência. Hoje um vídeo sobre persuasão interna, que é a capacidade de tu convencer a tua própria mente a fazer o que precisa ser feito. Seu gestual fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Frase do Ralph Waldo Emerson, que tem tudo a ver com esse nosso vídeo de hoje. A Amy Cuddy é pesquisadora, psicóloga, palestrante, professora em Harvard, e ela teve um dos TED Talks mais assistidos no mundo, onde ela falava sobre postura e estado emocional. Nesse livro, O Poder da Presença, ela traz diversas pesquisas e exemplos sobre como tu pode alterar o que tu sente simplesmente mudando a tua postura. Tu muda a tua postura e muda a tua sensação. E ela cita o time de rugby da Nova Zelândia, os All Blacks. Talvez você já tenha ouvido falar dos All Blacks. Eles, antes da partida, eles se colocam numa formação e fazem um tipo de uma dança, o haka. O nome da dança é o haka, com uma série de gestos e expressões faciais bem poderosos, assim. É uma demonstração muito forte, assim, de poder. Eu sugiro que tu, inclusive, procure no YouTube alguns vídeos dos All Blacks em ação, que tu vai perceber o que eu estou falando, né? O que significa essa demonstração de poder. Em uma dessas versões do haka, né, tem uma versão chamada Kapa Opango, e eles terminam essa dança, enfim, passando a mão no pescoço, assim, num sinal de degola. Segundo eles, não é um sinal de degola, né? É uma forma de atração de energia vital para o coração, para os pulmões, enfim. A Amy Cuddy comenta que a primeira vez que ela assistiu isso, ela pensou: nossa, isso é muito poderoso. Parece uma mensagem para o adversário desistir, né? Chega, desiste, vai embora. O fato é que o poder, que também é estudado em outro capítulo do livro dela, ele não expande só as nossas mentes, ele expande também o nosso corpo. A linguagem corporal expansiva, ela sempre, né, por todos sempre, ela esteve associada ao domínio em todo o reino animal. Não só nós, seres humanos. Cachorro, gato, vaca, cobra, peixe, ave. Quando tu se sente poderoso, quando o animal se sente poderoso também, tu fica maior. Nessa apresentação do TED, que viralizou inclusive, né, procura depois no YouTube, ela cita, por exemplo, a posição dos super-heróis. Mulher Maravilha, Superman. Se tu fica numa postura assim, né, o queixo para frente, o peito aberto, a mão na cintura, tu não consegue se sentir mal. Testa aí, testa para tu ver, tu não consegue se sentir mal. Vamos falar das séries. Don Draper em Mad Men, se tu já assistiu, ele está sempre em posições de poder. O Frank Underwood no House of Cards também são ótimos exemplos na ficção de postura e de poder. Quando tu te sente mais poderoso, tu empina o queixo, tu recua os ombros, tu estufa o peito. Ginástica olímpica. Tu já percebeu que as ginastas, antes dos exercícios, elas caminham até a esteira, elas levantam os braços em V, erguem o queixo, né, estufam o peito. É como uma maratona, uma corrida. Imagina que tu venceu uma maratona. O que tu faz? Postura de poder, inconsciente. Imagina como é que tu fica quando o teu time marca um gol importante num campeonato. Postura de poder. O primatologista Frank De Waal, ele fala que quando está assistindo algum discurso, algum debate político, por exemplo, ele tira o som para conseguir prestar atenção no gestual. E é nítido assim, que sempre que o político ele dá um golpe verbal no outro, ele cresce, a postura dele muda. Os chimpanzés estufam o peito quando querem se posicionar
hierarquicamente. Os gorilas batem no peito quando tem um outro macho ameaçando invadir o espaço, o território deles. Um pavão abre as penas para exibir domínio para suas possíveis parceiras aí, para se exibir. Uma cobra naja, por que ela levanta e fica daquele jeito? Para mostrar quem é que manda. Faz sentido? As psicólogas sociais, a Judith Hall e Dana Carney, elas estudaram muito a fundo essa linguagem corporal de poder. E através dessa pesquisa, elas mapearam que, por exemplo, quem estende a mão primeiro para um cumprimento, quem faz mais contato visual, quem usa gestos mais amplos, essas pessoas, além de ser mais seguros, eles têm mais poder. Então a postura corporal tem a ver com poder. Inclusive, tu se enxerga mais alto quando tu se sente poderoso, tu se acha mais alto, tu diminui mentalmente a altura do outro. Já viu aquela expressão no futebol que o goleiro cresceu? É mais ou menos por aí. Tracy e David Matsumoto, eles analisaram atletas do judô de mais de 30 países. Tá falhando a voz aqui. Mais de 30 países após vitórias e derrotas nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. Adivinha? Independente de onde eram esses atletas, se o cara venceu, sorriso no rosto, cabeça inclinada para trás, braço erguido em V, peito estufado. Agora, perdeu, não importa de onde era, o atleta, ombro caído, queixo para baixo, peito encolhido. Mesmo os atletas cegos nas Paralimpíadas tinham essas mesmas expressões. Então, sinais de vitória e postura de poder não é só algo visível, aumenta nível de testosterona, diminui nível de cortisol. Um outro aspecto interessante desse estudo da Amy Cuddy foi com relação às diferenças entre posturas de homens e mulheres. Em geral, no geral, os homens exibem mais dominância e expressividade não verbal. Os homens também eles interrompem mais as falas dos outros, com mais frequência. A mulher fala menos. É equivocada essa ideia de estereótipo que mulher fala muito, é tagarela. É equivocada, segundo essa pesquisa. As mulheres mostram um comportamento não verbal um pouco mais retraído. Elas são mais interrompidas, elas têm o andar um pouco mais restrito, os movimentos de braço, de cabeça, o comprimento da passada é menor. Adam Galinsky, que é professor da Columbia Business School, ele é especialista em psicologia do poder e ele tem uma tese bem fundamentada, baseada em dados sobre esse assunto. Ele demonstrou nessa tese que mesmo com as diferenças biológicas que nós temos, homens e mulheres têm diferenças biológicas, as diferenças de poder têm relevância, porque na maioria das sociedades ainda as mulheres têm menos poder social do que os homens. Quando fizeram um estudo com crianças e botaram bonecos, que nem esse boneco da capa do livro aqui, foi esse tipo de boneco, em várias posições. Então tinha boneco em posição de poder e tinha boneco em posição de impotência. E a descoberta foi perturbadora, porque as crianças associavam os bonecos em posições de poder a meninos. E os bonecos com posições de impotência a meninas. E a Amy, inclusive, lança um desafio no livro para que se mude isso, porque isso é um estereótipo que tem muito a ver com crença, com valores, com tradição, enfim. Mas não querendo que as mulheres tenham as mesmas posições que os homens, coçar o saco, abrir a perna, não é isso. Mas incentivando as mulheres a terem mais postura de poder, a filha, a amiga, a irmã, mostrar imagens de mulheres que têm um poder. Tem uma imagem da Beyoncé bem poderosa, assim, por exemplo. Não é para fazer as mesmas posições que os homens fazem, mas para todos nós, independentes de gênero, nós merecemos ter posturas mais abertas, mais confortáveis, mais poderosas, por que não?
Teve um anúncio no governo de 2014, no governo americano, que era um comercial e que dizia que se tu encontrar um puma, por exemplo, numa selva, tu não tem que correr, e sim ficar grande, ficar maior. Isso tem muito sentido. Jordan Peterson, que é psicólogo, no livro sensacional 12 Regras para a Vida, ele fala sobre o comportamento das lagostas e como a lagosta macho, né, o macho alfa, ele domina e aumenta os níveis de testosterona ficando maior que o rival. E aí que ele ganha território. E nós somos como lagostas nesse sentido. A dica aqui é para tu cuidar da tua postura. Não acorda e pega o celular e começa o teu dia numa postura ruim. Acorda e te espreguiça, né? Tenha posturas de poder logo que tu se acorda. Se policia durante o dia para que tu tenha posturas melhores, porque isso vai alterar os teus níveis de neurotransmissores, isso vai aumentar a tua energia, vai aumentar a tua confiança. Se tu não puder ter a postura no momento, pensa, se imagina que tu está na postura. Teve uma pesquisa com tetraplégicos que só de se imaginar em posturas de poder já mudavam os níveis de cortisol, de testosterona. Isso muda mesmo. Em alguns dos estudos de postura, só de alterar a postura para uma postura de poder, teve aumento de 16% nos níveis de testosterona e diminuição de 11% do cortisol, que é o que te traz o estresse, né? Então é aquela coisa de vó mesmo, como é que a tua avó fala, né? Te endireita, é isso, te endireita também, porque a postura tem sim muito poder. Gostou desse vídeo? Aproveita, deixa teu comentário aqui, compartilha com alguém que pode se beneficiar desse tipo de conteúdo, beleza? Muito obrigado, um forte abraço.